poder estudar a lista e a prova também. São duas provas, a prova teórica e a prova prática. A prova prática é só desenhar aquele circuito que eu fiz na videoconferência e me enviar o relatório assim que concluir. E a prova teórica vai ser uma lista, baseada naquela lista que eu já mandei para vocês. Não vai ser todas as questões, eu vou pegar, tipo, uma questão de transformador, duas de motores, vai ser uma lista bem pequena. E aí eu vou editar ela e vou postar lá, vou deixar um tempo definido para vocês publicarem. Tá. Certinho? Eu ainda vou definir ainda esses detalhes da prova online. Professor, Sim? sobre a prática, eu já tenho alguma resposta para quem não tem o sistema Android, para quem usa iOS? Sim, eu entrei em contato com a Astor Hub essa semana e eles me responderam. Eles falaram que estão dependendo da maçã, inclusive o e-mail deles está aberto aqui. Deixa eu apresentar aqui. Eles foram bem rápido em retornar. Eles falaram que eles estão dependendo da Apple autorizar a liberar a plataforma. Pelo visto, a Apple é bem rigorosa, diferente do sistema Android, para apresentar esses critérios, né? Aqui ele falou que, deixa eu verificar, ele falou que até semana que vem, deixa eu verificar aqui, ele falou que até semana que vem vai divulgar nas redes sociais. E aí, vou entrar nas redes sociais deles, se vocês também quiserem entrar na rede social da Astor Hub e quiser acompanhar esse detalhe, vocês podem ir lá tranquilamente, tá? Esse rapaz aqui, ele fez uma videoconferência com a gente pelo Senai, o Senai Brasil, e demonstrou ali como é que funcionava o aplicativo. E também tem vários outros programas que vão ser utilizados. Eita. Essa aqui saiu. Beleza. Alguém tem mais alguma sugestão, crítica? Professor, só mais uma coisa. Essa questão do horário, como tem gente que não está aqui, eu acho melhor a gente definir melhor e ver se todo mundo concorda mais tarde lá no grupo. Aí depois a gente mostra o senhor, manda um e-mail, se houver lá. Porque seria confirmar assim, a turma inteira concordar com isso, né? Acho que não seria justo. Concordar com o quê? Com o horário que vai ser vai ficar definido para a aula. Sim. Tranquilo. Então, vou aguardar a resposta aí da líder, mas a participação de uma outra pessoa referente a isso. A Emília está aqui no vídeo, não, né? Tá, não. Ok. Então, aguardo a resposta de alguma pessoa ou do vice aí em relação ao horário. Certinho? Eu estou com 3 turmas, então o horário tem que ser mais pela manhã. Como é que está o trabalho com vocês na energia? Vocês estão indo fisicamente lá? Não, a gente está em suspensão de contrato, a gente vai voltar agora dia 1º de julho. A gente vai voltar a trabalhar. E como está sem o curso, a gente fica indo o dia inteiro para a empresa, de manhã e à tarde. Uhum. Entendi. Ok. Eu, particularmente, vou voltar depois. Depois? Isso, eu vou voltar dia 25. Uhum. Dia 25, né? Perfeito. Deixa eu pegar aqui. Eu vou elaborar uma lista de presença das pessoas que estão aqui. Tem um programa, deixa eu verificar aqui, acho que é esse aqui. Cadê você? Não é esse, é esse. Vamos lá. Então, vamos para a prova. Prova teórica. Já falei, vai ser habilitado para quarta-feira que vem. Essa prova, quinta-feira que vem a prova. Então, eu vou habilitar um horário específico para vocês realizarem ela. Provavelmente, eu vou habilitar um horário físico para ela, certo? Todas as questões vão ser baseadas nas questões anteriores. A prova prática é o desenho. E a gente começa a nossa disciplina hoje. Então, antes de começar a disciplina, gostaria de saber qual foi a maior dificuldade do catecismo. Antes de abrir para vocês, eu pressuponho, quando eu também trabalhar com o catecismo, a maior dificuldade dele seja em fazer as ligações e a simbologia.
E agora com vocês. Qual foi a maior dificuldade com o cá de cima? Com vocês. Professor, para mim foi aprender a usar o programa, porque não tem tanto vídeo assim online ensinando, são bem poucos, na verdade. E aí tem gente que não consegue aprender totalmente com vídeo assim no YouTube, essas coisas. Então foi entender a metodologia de como funciona o programa e tudo. Entendi. Entendi. Deixa eu abrir aqui a janela. Cá de Professor, cima, pode falar. a minha dificuldade foi entender como é que liga aqueles números, 13, 14, porque o meu teve um problema de não estava conseguindo ligar, porque eu não estava entendendo aquele negócio lá de 13, 14, 23, 24, aí tinha que denominar cada um. Eu não estava, até hoje não entendo o que é isso. Isso foi muito bom. Quem foi que comentou agora? Excelente. O cá de cima, ele tem, tanto na prática, ele tem essas ligações, 13, 14, 23, 24, por causa da numeração dos contatos. Vou abrir aqui o livro de vocês. Aqueles números, eles representam o contato aberto e fechado. Nas instalações elétricas prediais, vocês trabalharam com, por exemplo, vamos pegar aqui o relé térmico não, o sensor de presença. Ele sente presença de luz e vai fechar o contato. Não tem uma numeração, só tem entrada e saída lá. O relé térmico também. Mas quando a gente entra no lado de comandos elétricos, nós temos muita numeração, muitos contatos aberto e fechado, intertravamento, uma porrada de equipamentos. E essas ligações, 13 e 14, eles vão auxiliar a gente para facilitar quem vai fazer a manutenção e a instalação. Por quê? Porque é muito fácil você errar um contato aberto de um 1314 com outro contato 1314 de uma outra contatura. É muito comum, inclusive, quando a gente faz essa prática, a gente erra. E se você errar um contatinho, ele não funciona por nada, certo? E para evitar esse erro, a gente enumera todos os contatos para não ocorrer esse erro. E quando a gente erra, para achar, dá mais trabalho que fazer de novo. Então, na manutenção, esse é um dos critérios que a gente avalia na prática. A gente coloca um erro lá, um erro muito comum, um contato que não funciona mais, o contato que é aberto ficou fechado, e aí a gente instiga o aluno a procurar esses erros. Então, aquela leitura fala, 13 de K1. O que significa 13? Vou compartilhar aqui minha tela. 13, deixa eu pegar aqui o livro. 13 e 14 representa aberto e fechado. O número 13, o número 1, significa primeiro contato. 13 e 4 é uma simbologia universal, que significa aberto. E 1 e 2 é fechado. E no Senai, quando fisicamente eu fazia todos os alunos, pelo menos a maioria lá no quadro, fazer uma esquema no quadro mesmo ali, de prática para memorizar. Por quê? Porque um método de aprendizagem para a gente poder aprender, a gente vê, a gente consegue entender uns 20%, mas para a gente poder acolher aquela informação, nosso cérebro, ele precisa sentir. Então, por isso que quando a gente é criança, a gente gosta de pegar, tocar, colocar na boca, porque ele quer experimentar, quer vivenciar aquilo. Então, na didática, em sala de aula, nós precisamos fazer a mesma coisa, a gente precisa fazer com que os alunos peguem aquilo. Então, para pegar, precisa escrever. Com licença, professor. Tem um ditado muito bom que diz que o que você escuta, você esquece. O que você vê, você entende. E o que você faz, você aprende. Olha só, filósofo. Rapaz, você devia fazer filosofia. Muito bom. É exatamente isso. É exatamente isso que eu estou querendo dizer. Então, desse livro que eu vou mostrar para vocês, cadê esse livro? É o livro da disciplina de vocês. Instalações, está aqui. Você. Instalações, sistema elétrico, instalações industriais. Aqui. Livro. Não predial, não. Tem um monte de pasta aqui. Agora eu vou compartilhar minha tela.
E essa numeração, ela é importantíssima. A gente não pode finalizar essa disciplina sem entender essa numeração, porque ela é fundamental para quem vai trabalhar na área. Eu vou pegar aqui essa numeração. Cadê você? Lembra que eu fiz um exercício para isso. Aberto, fechado. Aqui, chegando. Aqui. Que então tá aqui, ó. Deixa eu ver minha tela. Vocês estão vendo a tela do meu computador aí? Aham. Ok. Então aqui, ó, nós temos só que essa numeração ela é válida somente para contatos auxiliares. Ou seja, os contatos de força do motor, aqueles que são brutos, que vão ligar o motor elétrico, ele não segue essa numeração, uma numeração diferente. Então, esse número 1, que ele está vermelho, ele representa o primeiro, número 2, o segundo, número 3, o terceiro, número 4, o quarto. E esse contato aqui é o contato 3 e 4, ou seja, 3 e 4 representa aberto, como mostra aqui, e 1 e 2 contato fechado. Por exemplo, esse contato aqui é o contato fechado. Então, se ele é o contato fechado, ele é o contato 1 e 2. 3 e 4 aberto. Então, através dessa jogada de numeração, a gente coloca na contatora. Então, aqui a contatora, ele tem essa numeração. Essa aqui é uma foto dele. Vocês podem observar aqui está escrito, ó, 13 e 14 aqui embaixo, e 21, 22, então 13 e 4 aberto. Tem até um NO, que representa normalmente aberto, open em inglês, e C de close significa fechado. E essa numeração, a gente vai seguir ela de acordo com o comando. Tem um outro detalhe também, para a gente poder entender esses contatos, é porque quando a gente compra um sensor, um equipamento, ele vem com 12 contatos. Isso é básico. Se não vier com 12 contatos, ele vem com um contato comutado. Deixa eu ver se tem a minha imagem dele aqui. Não tem a imagem dele aqui. Que é esse sensorzinho aqui embaixo, que é o fim de curso. Mas esses contatos, eles são numerados. Por exemplo, esse contato aqui é o número 1, esse aqui é o contato número 2. Esse aqui é o contato número 4. Eu vou ligar agora aqui minha câmera do meu celular e eu vou mostrar para vocês um botão que tem essa numeração. Então, esse aqui é o botão que eu falei para vocês. Deixa eu colocar aqui na luz. Então, essa numeração que tem aqui em cima, ó, eu quero que vocês agora me respondam. É um contato aberto ou um contato fechado? Aberto. Muito bem. Deixa eu anotar aqui a pontuação extra do petrônio. Opa, obrigado. Existe uma regra para pontuação extra. E vou mostrar aqui um outro contato. E esse contato aqui, ó. Esse aqui é o disjuntor motor. Nesse disjuntor motor, deixa eu abrir ele aqui, ele tem aqui o contato 21 e 22, ou seja, o número 2 representa o segundo, mas aí vocês olham, não é o primeiro, ele considera o primeiro aberto, depois o segundo fechado. Então, o primeiro é o 13, ou seja, 1 é o primeiro, isso aqui é 2, 2 é o segundo. Então, 3 e 4 aberto, e 1 e 2 fechado. Certinho? Acredito que deu de tirar as dúvidas aí em relação aos contatos. Ficou bem tranquila essa questão dos contatos? Sim? Ficou? Sim.
Muito bem. Então, vamos lá. Cadê o Vitor? João Vitor. Vinícius, perdão. Cadê ele? Saiu? João Vitor está aqui. Vinícius, João Vitor, você viu muitos contatos abertos e fechados lá na usina, na manutenção? Você ficava aí, lá na manutenção, na Santo Antônio? João, você está no vídeo? Não? Então vamos prosseguir. Compartilhei minha tela e vou abrir aqui para vocês a apostila que eu vou publicar lá no Google Sala de Aula. A nossa disciplina, deixa eu pegar aqui, a carga horária dela. A nossa disciplina, o último dia dela, login. Esse login aqui, eu uso ela para fazer a chamada, inserir notas para vocês no Senai. O último dia da nossa disciplina, ela já está bem aí. Em julho mesmo. Julho. O último dia é dia 8 de julho. Então, nós temos ali 1, 2, 3 semanas de aula. Bem rápido. 3 semanas de aula. Nessas 3 semanas, a primeira semana vai ser conceitos, simbologia. Vamos utilizar a mesma metodologia de lista de questões baseadas em concurso. Eu acho que vocês acham ruim isso, essas listas, né? Porque parece ser pesada, mas é a única maneira, gente, de se preparar para o SAEP. É a única maneira de a gente forçar a nossa mente a entender a interpretação em um nível mais avançado. E o Senai ele é avaliado de acordo com o SAEP, ou seja, nós podemos ser muito bom em montar, em praticar, em fazer algo físico, mas em interpretar, em fazer relatórios, em ter competências na área teórica, não vai adiantar nada. E no Senai, nos anos anteriores, nós fomos ruins, não só nós, mas o Brasil todo foi ruim nisso, porque é o histórico do Senai. O Senai ele foi fundado numa base tecnicista, numa base prática. E nós fomos aprimorando para melhorar a nossa didática de ensino. E nós utilizamos agora a metodologia por competência, ou seja, eu tenho que dizer quais são as competências que vocês vão adquirir. É por isso que naquela historinha do diagrama de comando, eu coloquei, você foi contratado para realizar um diagrama de comando, onde você tem o objetivo de aprender a interpretar o comando, interpretar os símbolos, ou seja, eu tenho que dizer para vocês qual é a competência que vocês vão adquirir. Através dessa competência, nós começamos os estudos. Então, qual é a competência da nossa primeira aula de hoje? A competência é entender o sistema hidráulico. Vamos pegar aqui a nossa apostila. Aqui. Por isso que aqui no início da apostila, ele mostra aqui as capacidades metodológicas, ou seja, nós vamos aprender a ler, a cumprir normas, procedimentos, nós vamos aprender a identificar diferentes alternativas para a solução de situações de proposta, manter-se atualizado tecnicamente, ter capacidade de análise, ter senso crítico, ter senso investigativo, ter visão sistêmica. São capacidades metodológicas. Agora, as técnicas, ajustar para operações de lógica de programação de CLP. Eita, gente, CLP. Não sei se o João Vitor está ouvindo isso aqui. Agora, João Vitor, você vai aprender a usar CLP na nossa disciplina. Configurar componentes de sistemas eletroeletrônicos, descartar resíduos de conformidade com as normas ambientais vigentes,
Sempre quando a gente aprende algo, o Samuel ele sempre tenta olhar o lado social, o lado ambiental. Então, a gente aprende algo e tenta utilizar, né? Um óleo que muito utilizado em cilindro hidráulico, você não pode jogar ele fora, porque ele se troca a cada tantas horas de utilização. Então, esse óleo ele é extremamente para pontos de coleta. E esses pontos de coleta, você entra no site da fabricante e eles vão lá e vão coletar esse óleo. Então, é uma ideia importante da nossa disciplina. Então, aqui tem várias outras competências e capacidades que nós vamos aprender na nossa disciplina. Por exemplo, identificar grandezas elétricas. Essas grandezas são grandezas de pressão, de bar, PSI, entender ali, entender como funciona. Deixa eu ver, elétrica, não tem muita elétrica não na nossa disciplina, ela é mais mecânica. Não é à toa que quem lecionava essa disciplina era o Carequinha, Erivaldo. Saí da reunião. Então, vamos lá. Vamos lá, acionamento dos dispositivos pneumáticos. Aqui ele começa a falar de como é que funciona o sistema pneumático, falando sobre o ar, difusibilidade, expansibilidade, funções de elementos de trabalho. Eu vou resumir isso aqui, vou passando para vocês e vou resumir para vocês. Porque nesse primeiro instante nós vamos aprender a entender como o ar funciona. Porque no final da disciplina, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um sistema e automatizar ele. Automatizar, literalmente, significa automatizar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um programa aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir ele, aqui, chamado ITS-PLC. Nesse programa, nós utilizamos ele para simular uma automação de uma indústria. Ele vai abrir aqui, para vocês verem como ele funciona. E essa automação ele ocorre da seguinte forma: nós programamos ela e, ao mesmo tempo que a gente programa, a gente realiza a automação dela de forma 3D. E é impossível a pessoa não aprender, porque se você erra ali no código de programação, ela literalmente ela não funciona. Como que eu vou mostrar para vocês aqui. E isso é automação. É você tornar algo automático ou semi-automático. Aqui nesse programa que nós utilizamos no Senai, fisicamente lá, nós fazemos ele de forma automática, utilizando um componente físico. Mas agora, com várias empresas modernizaram, eles colocaram esse programa de forma online e também de forma offline, que você consiga trabalhar em casa. Deixa eu tentar abrir ele aqui, não está abrindo. Esse programinha aqui. Existem outras versões que são bem diferentes, onde utiliza braço robótico, utilizam sistemas de envelopamento, muito útil na área de automação, para quem vai se aprofundar. Eu quero saber por que ele não está abrindo. Ah, tá, aqui. Ele pede uma licença, como que eu não estou com a licença aqui, eu vou abrir a versão demo. Então, eu vou mostrar para vocês o que vocês vão aprender a fazer. Sistemas. Esse aqui é um sistema. Aqui, esse aqui é o que eu gosto de mostrar. Esse aqui é um sistema de paletizador. Ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai fazer paletizar as caixas. Eu posso passar? Deixa eu verificar aqui. Só um instantinho, gente. Pode. Vocês estão vendo aí?
Vocês estão vendo aí no celular de vocês? Eu tô vendo aqui. Aqui, ó, esse aqui é um sistema pneumático. Eu vou mostrar, eu vou fazer ele de forma manual. Eu vou ligar aqui a esteira, ele tem um barulhinho de motor funcionando, então eu vou ligar a esteira. E é bem aqui tem um sensor que vai detectar, vamos aproximar mais, um sensor bem ali no fundo, ó, ele vai detectar a caixa. Ligou a caixa, o sensor detectou, liguei manualmente, agora eu vou ligar a pá. Eu clico aqui no número 1. Opa, então essa pá, como que ela funciona? Ela funciona através de um cilindro pneumático, que eu vou mostrar para vocês como que ele funciona, o porquê ele utilizar. E a caixa foi embora. Então essa caixa ela foi embora porque o motor elétrico levou ela embora. A gente consegue mover ela, consegue jogar ela fora. Então, ela é bem útil. Então, eu vou fazer aqui um sistema semiautomático, manual. Como sistema automático manual? Eu estou usando os botões. Ela precisa de 2 caixas. O elevador sobe ali, para, liga. Depois que ela foi 2 caixas, aqui, através do motor elétrico, existe um outro cilindro pneumático que é utilizado para poder abrir a pá e o bloqueio. Ou seja, esse componente que está trazendo ela para cá, ela é um motor elétrico, mas bem aqui, ó, é um cilindro. Vendo aí esse risco na tela? Vamos lá. Carregou agora eu tô vendo. Entendeu? Oi. Alguém falou alguma coisa? Tá vendo que ela segurou Tá travando tudo. É, tá travando muito tá mesmo. suspensa. Se eu for tirar o cilindro... Oi? Tá travando? E muito. Deixa eu mudar aqui então. Só um instantinho, gente. Vamos ver se melhora agora. Melhorou aí o áudio e o som? Melhorou. Beleza. Então, eu vou mostrar para vocês desde o zero, como que ela funciona. Ali no fundo, bem aqui no fundo tem um sistema pneumático, aquela pá, que ela vai se movimentar. Essa pá, ela vai se movimentar para poder empurrar essa caixa, ou seja, essa pá é uma pá pneumática. Esse motor elétrico que está trazendo aqui, ó, essa caixa, ela fica ligada infinitamente, vai levar a caixa ali embora. Nós temos agora aqui, vou colocar outra caixa. Parou aqui. Jogou a caixa. Eu preciso de 2 caixas. O que eu quero mostrar para vocês aqui? A mistura da nossa disciplina com a disciplina anterior. Por quê? Porque para movimentar essa caixa é um motor elétrico. Para poder abrir e liberar essas caixas para poder se movimentar, ela é pneumática. E teve uma caixa que voou longe. Não sei se vocês viram aí. Estou colocando ela manualmente agora. Ou seja, esse componente que está abrindo e fechando, que vocês estão vendo aí, é um componente pneumático.
É isso que a gente vai aprender a utilizar na nossa disciplina. Esse componente aqui, ó. Existem componentes que são hidráulicos, que usam óleo, e existem componentes que são pneumáticos. Esse aqui ele é pneumático porque ele não precisa de ar. Perdão, ele não precisa de força. Eu só preciso utilizar uma pequena força para segurar as caixas. Agora, se eu preciso prensar a caixa, esmagar ela, fazer ela ficar pequena, aí eu preciso utilizar a hidráulica, que eu vou mostrar para vocês através de uma apresentação. Ok? Então, vamos lá. Vocês estão conseguindo acompanhar aí? Ficou melhor o áudio, o vídeo? Ficou, professor. Som, 2, 3, testando. Deixa eu ver quantas pessoas estão online. Tá travando só um pouco de vez em quando. 16. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Muito bem. Vou abrir aqui para vocês uma apresentação. E eu vou disponibilizá-la para vocês. Ok. Vocês, com certeza, já encheram o pneu de bicicleta. Eu pergunto para vocês, qual o nome daquele componente que enche o pneu de bicicleta? Aquele que faz um barulho. Da, 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 da. Bomba pneumática? É um compressor. Isso. Então, vamos lá. Essa aqui é uma apostila da Parker, que eu vou mostrar para vocês. E ela tem bastante slides, tem 128 slides. Eu não vou passar tudo hoje, só vou passar o básico do que tem na apostila. Eu vou mostrar para vocês aqui as propriedades do ar, depois a introdução sobre a produção e preparo. Assim que eu finalizar, eu vou postar essa apresentação lá no sala de aula e no grupo. Então, qual é o princípio do ar? Quem foi que respondeu o compressor? Oi, eu, professor João, Matheus. Mais alguém falou compressor? Não? Então, vamos lá. João e Petrone. Ponto extra para o Petrone. Foi não? Foi sim, foi eu e outra pessoa que falou, professor. A gente falou na mesma hora. Fui eu. Pronto, agora foi todo mundo. O professor até saiu. Desligou até o microfone.
Opa, Esperar o professor voltar aí. Acho que a internet dele caiu um pouco aí, mas. então vou continuar. O que é um compressor, pessoal? Alguém sabe dizer? Ei, pô, tá gravando a aula. Ah, tá. Salve.
Senhores, em que parte parou na vídeo? Vocês estão me ouvindo? Eu vi que meu computador desconectou aqui. Em que parte vocês pararam ali? Oi, professor. Oi? A gente parou na parte que eu respondi a pergunta do senhor. Ixi, então faz muito, então, hein? Eu não tinha observado que tinha desconectado. Eu já estava já finalizando aqui a apresentação. Puxa vida, professor. Deixa eu retomar aqui. É porque, não sei se foi do computador ou do celular do senhor que estava aqui como presente. Eu não tinha visto que tinha desconectado. Em que parte dos slides nós paramos? Aqui mais ou menos. Vou voltar aqui, colocar o áudio. Áudio aqui. Em que parte do slide vocês pararam? Foi aqui no início? Essa parte aqui? Aí. Isso. Eita, eu falei muita coisa. Eu tinha falado sobre o princípio do ar, falei sobre isso, mas eu vou falar isso na próxima videoconferência. Tá? Vamos lá. O ar, o nosso objetivo aqui é entender como que o ar ele funciona nos componentes. Ou seja, você se lembra daquele cilindro que eu mostrei para vocês? Até fechei aqui a fábrica. Aquele cilindro que pressionava aquelas caixas, é esse cilindro aqui, ó. Ou seja, quando nós comprimimos o ar nela, quando a gente coloca um ar dentro dela, ela se comprime, ou seja, o ar é comprimível. Um exemplo disso é a botija de gás. Vocês pegaram sobre a botija de gás que eu falei? Não, né? Não. A botija de gás que nós compramos 13 quilos de gás, mas você já levantou uma botija de gás, ela não pesa 13 quilos, nem pagando ela pesa 13 quilos, ela pesa lá uns 30 quilos, provavelmente. Isso porque ela tem 13 quilos de ar comprimido ali, de gás, perdão, comprimido, mais aquele ferro daquele reservatório que ela tem. Então, a botija de gás, nós só compramos o gás. Então, o gás, a gente sabe que você consegue comprimir ele. Essa é uma das propriedades que eu acabei de riscar aqui. A segunda propriedade é, se ele é comprimível, ele também tem elasticidade, ou seja, se você comprime ele consegue se soltar. Ou seja, se ele consegue se soltar, ele tem uma certa elasticidade. Muito, muito fácil isso. E através dessa elasticidade que nós utilizamos do ar, que nós conseguimos provocar um trabalho. Ou seja, conseguimos empurrar um cilindro. Um segundo ponto é a difusibilidade. Ou seja, se você tem aqui um ar comprimido e você tem outros gases aqui e você libera essa válvula, ela vai se misturar com outros gases, ou seja, ela vai se tornar homogênea. Ou seja, o ar comprimido que nós acumulamos no compressor se mistura com outros gases. Isso é bem tranquilo. A quarta propriedade do ar é expansibilidade. Ou seja, se você tem aqui um reservatório, isso aqui é uma válvula, isso aqui é um elemento de retenção. Quando você abrir essa válvula, imagina como se fosse uma torneira, um registro ali que você esteja abrindo, todo o ar que está acumulado aqui, ele vai se expandir, então, se estiver tendo pressão aqui na entrada, em todos os lugares. Ou seja, o ar, ele se expande em todos os lugares. E através dessa expansibilidade, nós realizamos tubulações numa indústria para fazer essa expansão
de movimentar uma máquina, por exemplo. O ar, quando você comprime o ar, ele se torna mais pesado. É por isso que a botijão de gás, ele pesa ali os 13 quilos de gás comprimido, ou seja, os 13 quilos, eles não seriam mesmo se ele estivesse expandido. Ou seja, quando você comprime o gás, imagine que essa garrafa esteja vazia, não tem nada dentro. Mas quando você coloca um gás aqui dentro dela, ou o ar comprimido, ela vai ficar ali mais pesada. Professor? Sim, pode falar. É uma dúvida aqui, tipo assim, voltando àquele slide anterior lá, que supondo que tem um gás comprimido lá, essa possibilidade do Sim. ar. Supondo que tem o ar comprimido aqui, né? O gás comprimido. Sim. E quando abrir o registro, ele vai expandir a chegar ao ponto de tomar de conta de todo o reservatório que estava vazio, ou vai ter, tipo assim, uma perca, supondo que é, tipo assim, comparando, né, soluto e solvente. Vai ter vamos dizer assim, uma mistura e vai ter o gás que estava comprimido vai ficar um pouco dissoluto, ou ele vai ele vai chegar assim a expandir e tomar de conta do lugar vazio por completo? Ele vai tomar de conta do vazio por completo. A gente imagina que aqui ele não tem nada aqui dentro, né? Tá vazio, não tem nenhum ar. E quando você abrir essa válvula, ela vai se expandir para todos os lugares. Só que ela funciona assim, na prática, você tem um reservatório, tá aqui, um reservatório de ar, e você tem várias máquinas aqui, ó. Você tem várias máquinas que não estão sem nenhuma pressão. E quando você quando você abre essa válvula, esse registro aqui, ela vai manter todas essas máquinas aqui que eu estou riscando numa pressão, desde que aqui tem o compressor ele está alimentando aqui, né? Então, ele vai manter aqui a pressão em todos esses outros componentes. Mas se não tiver, por exemplo, uma máquina, vamos supor, aqui tem 10 bar de pressão. Então, na hora que eu abrir essa válvula, vai diminuir a pressão, porque ela vai se homogeneizar com os outros componentes. Aí, o que acontece? O ar que estava aqui dentro, ela vai se retirar e vai entrar um ar pressurizado. E esse ar pressurizado, ele vai ficar com uma certa pressão ali dentro. Porque fica um pouco confuso, tipo, como que o ar vai sair se entra de novo? Porque aqui nesses componentes tem uma espécie de saída de ar, aí ele vai sair o ar, na hora que ela entrar a pressão, ela vai fechar. E ela vai manter uma pressão até a gente ligar. Imagina que isso aqui seja uma máquina 1. Na hora que você ligar ela, ela começa a consumir ar. Consumir ar do que está vindo daqui. E então eu preciso de um elemento que fique mandando ar direto para cá, que é o compressor. Entendeu? Professor, Sim. outra coisa assim, como que o recipiente vai manter a pressão para toda aquela série ali de armazenamento? Não vai perder a pressão assim que tiver, tipo assim, o ar está comprimido, tem uma certa pressão. E quando Sim. ele expandir, ele não vai perder uma pressão e, tipo assim, automaticamente a temperatura vai cair, ele não vai ficar mais condensado. E como é que vai ser assim? É uma série de motores que vai estar sendo ligados isso daí? É isso mesmo, é uma série de motores. Você tem aqui um motor, um compressor que vai ficar mandando ar para cá. E quando você abrir essa válvula, ele vai mandar pressão para todos os componentes que estão sem pressão. Mas imagine que você não tem compressor, você só tem um reservatório. Aí, o que esse reservatório vai fazer? Ele vai se expandir até ele perder a pressão. E conforme ele vai sendo utilizado, ele vai diminuir a pressão dele, até acabar. Então, aqui a gente está tendo uma ideia do seguinte, nessa imagem aqui. Você tem um reservatório, ele está com uma pressão aqui de 10 bar. Imagina que tem 10 bar de pressão ali. Quando você ligar aqui esse reservatório, ela vai cair um pouco. Ela não vai ter mais 10. Por quê? Você
expandiu o ar que estava aqui dentro para os outros componentes. Entendeu? Sim, sim, entendi. É por isso que a gente precisa de um compressor sempre ligado aqui, ó. A gente sempre precisa de um compressor para manter essa pressão de 10 bar. Ok, entendi. O ar, como você falou, ele fica condensado. Quando você acumula o ar, ele fica mais pesado. Ou seja, imagina que você tem aqui um reservatório que está vazio, e esse reservatório, ele tem uma certa pressão, ele tem um ar acumulado ali dentro dele, ou seja, esse ar acumulado, ele pesa mais. Ou seja, o ar, ele pesa. E também o ar, quando você aquece ele, imagina, você tem aqui um vapor, e esse vapor está aquecendo esse recipiente, e os dois estão com a mesma pressão. Imagina que esse recipiente tem a mesma pressão que esse, está acumulado o ar. Quando você aquece ele, ele vai ficar mais leve. E não está vazando ar, se você só aqueceu o ar que estava lá dentro dele, ou seja, ele ficou mais leve que esse ar que está com a temperatura ambiente, ou seja, o ar é menos denso que o ar frio. Ou seja, se ele é menos denso, o ar quente ele é mais leve. Ah, sim. É por isso que o ar quente ele sobe, né? Na nossa região, o princípio básico do clima, o ar quente ele sobe, o ar frio desce. Ou assim, por isso que a gente utiliza o ar-condicionado nas partes altas, né? Porque o ar frio ele é mais denso, ele desce e tende a cair para ficar naquela parte mais baixa do chão ali. Ah, Por isso que a gente não utiliza ar-condicionado no chão, né? Senão o ar ele vai ficar só ali no chão. Pessoal, Ele é denso, sim. então a gente pode ver isso daí na prática, né? Que é aquela da central de ar, né? Da geladeira também, né? E automaticamente o ar frio, né? Ele vai baixando, né? Até tomar de conta do recipiente, né? Isso. E o que acontece, professor, com o ar quente? Ele, tipo assim, ele dilui, ele tipo, sai para a atmosférica ou para, tipo assim, para a atmosfera, ou então ele condensa novamente para ele poder manter o equilíbrio de novo, porque o ar quente, né, ele se expande, né, e fica automaticamente mais leve. E o ar que era, vamos dizer, normal, né, ele fica mais condensado. Como é que seria essa questão assim, do mesmo recipiente fazer essa troca de pressão? Bom, se tu tem um recipiente aqui, se você tem um recipiente que ele está totalmente fechado, ele vai se homogeneizar. Todo o ar que está ali dentro, ele vai sofrer uma mudança de temperatura. E isso vai ficar uma temperatura diferente lá dentro desse recipiente. Mas na prática acontece o seguinte: você tem um cilindro. Imagine que isso aqui é um cilindro. Esse é o símbolo do cilindro. Aqui. Esse cilindro, na hora que quando você colocar ar aqui dentro, ele entra aqui e ele sai aqui embaixo. O que ele vai fazer? O ar ele vai entrar, todo o ar que estava aqui dentro, aqui estava cheio de ar. Todo esse ar quente que estava lá dentro, todo esse ar que tem uma temperatura diferente do que está entrando, ele vai sair aqui embaixo. E vai entrar um novo ar. Ou seja, o ar que entra não é o mesmo que o ar que está na tubulação, que está nos equipamentos. Sempre tem um ar novo entrando e ele está saindo. Entendeu? Ok, entendi. É por isso que ele faz aquele barulho, quando você vê um equipamento funcionando, ele faz um barulho de vazamento de ar, porque sempre tem ar entrando e saindo, e esse ar ele é liberado na atmosfera. Ah, entendi. Por isso que o pressurizador faz esse mesmo barulho, né? Isso. O ar, ele causa uma certa pressão, ou seja, você tem aqui, como que você falou, o ar ele fica mais condensado, quando você acumula, quando você pressuriza um cilindro, a temperatura dele aumenta. Ou seja, o ar que tem aqui, ele tem uma temperatura menor, vou colocar aqui 25 graus, e quando você pressiona ele, quando você pressuriza, ele vai aumentar a temperatura, ele vai ficar com 26 graus. Ou seja, o ar pressurizado, ele aumenta. E
quando ele é liberado também, quando ele se expande, ele aumenta também. Então, se você pegar um cilindro desse na prática e colocar a mão em cima dele, ele sempre vai estar quente, porque o ar ele vai sofrer essas alterações de expandir, entrar e sair, ele vai aumentar a temperatura. Professor, só eu fiquei Sim. com uma dúvida aí nessa questão aí do ar pressurizado. Quanto mais frio, ele ocupa mais espaço, e quando ele é mais quente, ele consegue pressionar ali tipo assim, o T2 e o V2, né? Quando ele está mais frio, supondo que a temperatura é mais baixa, ele consegue expandir, ou quando ele está mais quente, ele consegue expandir? E como é que faz para poder acontecer essa questão de pressurizar aí essa temperatura que estava? É por causa, exatamente o que você falou, aquele tem, ó, mesma temperatura, volume diminui, pressão aumenta, mesmo volume, pressão aumenta, mesma pressão, volume aumenta, ou seja, dependendo da temperatura, se você tem uma temperatura maior, ele vai se expandir, uma temperatura menor, ele vai vai recolher. Então, dependendo da temperatura que você tem num compressor, se ele está mais quente, ele vai acumular menos do que o ar frio. Como que ele mostra aqui. Aqui no finalzinho ele tem esse T3 e T4, né? Ele dá uma comparação. Mesma pressão, volume aumenta, temperatura aumenta e vice-versa. Ou seja, se você tem aqui uma temperatura maior, aqui, ó, você acaba expandindo. Você aumenta aqui o volume. Então, por isso... Então, quer dizer... por isso... Sim. Professor, desculpa cortar o senhor. Então, quer dizer que o volume, ele é diretamente proporcional com a temperatura e não a pressão diretamente proporcional com a temperatura? Não proporcional, mas ele vai aumentar. Se você tem uma temperatura maior, você tem um volume maior. Beleza, mestre. Pode continuar aí. Aqui tem o princípio de Bailey-Pascal. Esse princípio, ele diz o seguinte, que a pressão, ela se mantém em todos os pontos. Eu vou encerrar aqui nesse slide. E aqui você tem um elemento que em todos os pontos, ele tem uma pressão de 10 kg força. Ou seja, se você tem 10 kg força, em um bolo de 1 centímetro, você tem 10 kg força por centímetro quadrado nas paredes do recipiente. Ou seja, em todos os pontos aqui você tem essa pressão em cada centímetro. Você tem uma pressão de 10 quilos. E essa pressão de 10 quilos, e se tiver um ponto frágil em algum ponto, ele vai se expandir, vai quebrar o equipamento. Isso é muito comum em garrafas PETs. Que a garrafa PET, se ela encontra uma resistência menor, ali, em algum ponto ela acaba explodindo ali a garrafa. Por isso que existem vários ensaios, testes de uma garrafa antes de ela ser fabricada. Professor, só uma perguntinha. O que é embolo? Embolo? É. Embolo é isso aqui, ó. Uma boa pergunta. Embolo é isso aqui, ó. Ah, tá. Obrigado. Deixa eu mostrar aqui mais na frente, deixa eu ver se tem uma foto aqui desse embolo. É importante mostrar isso, porque essa aqui já começa com símbolos. Cilindro. Você. Mostra lá na frente, só. Aqui são as válvulas. São os botões. Vou ver se ela mostra aqui uma foto detalhada do cilindro. Aqui, ó. Tá vendo que tem um componente que está se movimentando? Esse componente aqui, ó. Esse embolo, ele é responsável... Cadê você? Opa. Esse embolo, ele é responsável por dividir o ar. Ou seja, o ar ele não vai se misturar.
Ou seja, o ar que tem aqui, ele nunca vai se misturar com o que tem aqui. Ou seja, o ar ali entra, ele vai empurrar o cilindro e o ar, ele volta, e o ar que estava aqui, ele volta pela tubulação. Então, a função desse bolo é dividir o ar que tem no cilindro e, ao mesmo tempo, ele vai servir como uma espécie de âncora para poder empurrar e puxar a arte do cilindro. Ou seja, essa arte aqui, ó, nós utilizamos ela para movimentar algo, para pressionar, prender, fixar alguma coisa. Isso aqui eu vou explicar na próxima aula. Certinho? Mas foi muito bom ter perguntado sobre o bolo. Obrigado, professor. Então, vou encerrar aqui a nossa videoconferência. A sua próxima aula vai ser segunda-feira, entre as 10 a meio-dia. Se vocês tiverem alguma dúvida na lista de exercícios, gente, que vocês estão fazendo, não me hesitem, podem me ligar. A ligação é a única forma que eu consiga responder na hora ali. Vocês podem me ligar, sem nenhum problema, naquele número que está no grupo. Certinho? Porque o WhatsApp, eu estou sem WhatsApp, literalmente, é um problema sério que eu estou resolvendo. E-mail, eu vou responder assim que eu esteja no computador, mas telefone é na hora. Então, vocês podem ligar. Assim que tiver alguma dúvida, professor, eu não entendi aquele diagrama, não entendi não entendi aquilo. Aí eu auxilio vocês, beleza? Professor? Sim. Era sobre isso aí mesmo que eu ia falar, porque, tipo, pelo que eu vi, não era só eu, né? A gente tinha mandado mensagem, outras pessoas também tinham mandado mensagem no seu e-mail e não estava respondendo. Então, se a gente tiver dúvida, a gente pode ligar, que o senhor resolve, né? Você fala com a gente. Esperar ele responder. Pode ligar. Às vezes minha esposa que vai atender, que ela que fica mais com o celular, que eu tô sem celular, mas aí ela passa a ligação assim que eu cheguei. Ok, professor. Ok, obrigado. Porque às vezes eu tô na rua, né, fazendo algo. Chegar, eu retorno, você sei muito bem que a dúvida quando a gente tem. Certinho? Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Se for chamar no WhatsApp, Professor. Oi. Pode falar. Quando a gente for fazer esse esquema assim de pneumática, a gente vai utilizar o CAD/CIM ou algum outro programa ali, que eu vi que o senhor tinha um programa ali que é mais, vamos dizer, mais familiarizado para esse tipo de esquema? É esse aqui, o FluidSim. O FluidSim é o melhor programa que eu já vi para desenhar circuitos pneumáticos. Ele é muito bom. Quando vocês aprenderem a utilizar esse FluidSim, vocês vão olhar para o CAD de cima e você vai falar assim, você é uma porcaria. Porque você não é igual ao seu primo. Você não é igual o seu primo, né? Porque é uma diferença, assim, gritante, gente, entre o FluidSim e o CAD de cima. Eu, sinceramente, eu não entendo. Porque ainda não fizeram um programa melhor ainda que o CAD de cima. Se bem que o CAD de cima, ele é um programa aberto, né? Não sei se vocês estão vendo minha tela aí, eu vou fazer um esquema bem rápido aqui, só para vocês terem uma ideia. Olha a diferença do CAD de cima para o FluidSim. Você arrasta os componentes para cá, e você, quando você arrasta os componentes para cá, ele tem umas ligações automáticas e uma numeração também automática. Então, no nosso dia a dia, ele é bem melhor. Bem melhor mesmo. Aqui, vou ligar aqui. Aqui ele me mostra ainda o erro, que eu errei, esqueci de colocar a saída de ar. Agora eu vou ligar aqui. Então, o FluidSim, FluidSim ele é bem melhor. Só que ele é só para pneumática, né?
Sim, pode ver. Professor, essa versão que o senhor tem aí é pago? Como é que é? Mais atualizada? Porque o que tem aqui no computador não chega a ser... A versão do Fluid Sim? Ou do CAD-Simo? Não, do Fluid Simo, que é Fluid Sim. É esse daí que o senhor tem aí. Porque o nosso tá... Ela é uma versão... mais atualizada? Eu não passei esse programa para vocês, mas ele é gratuito, o que eu tenho aqui. Existem outras versões mais recentes, mas essa aqui é uma versão completa, que eu mais utilizo no Senai. Certinho? Ok. Tá bom, professor. Então, um grande abraço para vocês, não se esqueçam do churrasco. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado.